Olá, eu sou a Caroline Bóbica, da 2ª série do ensino médio. O Colégio Estadual Arnaldo Busato tem buscado sempre parcerias e projetos que aproximem a comunidade da escola. Ano passado, o projeto desenvolvido foi o de revitalização do entorno da escola com a colocação de pavers, placas, arborização em parceria com a prefeitura, pais, alunos e comércio local. Essa interação e participação de todos na manutenção e melhoramento do ambiente escolar faz com que todos sintam-se mais responsáveis e cooperativos dentro e fora do ambiente escolar. Esse ano, nosso colégio vem desenvolvendo um outro projeto junto com o professor Carlos, da disciplina de português, com a turma da 2ª série do ensino médio, com a participação de outras séries, disciplinas e professores, que é a valorização da cultura polonesa na formação do nosso município. Esse projeto chama-se Língua Polonesa, a energia que move Quedas do Iguaçu, e tem como parceria a ENGE, o Grupo Polonês e a Goda, pais e professores. Esse trabalho, além de estudar a contribuição econômica e cultural da colônia polonesa na cidade de Quedas do Iguaçu, vem resgatar os legados culturais desse povo que muito contribuiu para a formação do nosso município e principalmente como a língua polonesa sobrevive em nossa cidade, mesmo tanto tempo após a sua colonização. Assim, o principal objetivo do trabalho é levar aos alunos o conhecimento da história e dos legados dos povos que contribuíram para a formação da população do nosso município, pretendendo destacar então a colaboração dos grupos poloneses nesse processo. O projeto teve início no mês de maio com palestras, entrevistas, roda de chimarrão com estudiosos, escritores da cultura polonesa e pioneiros do nosso município. Pesquisa, produção de artesanato tipicamente polonês e ensaio de danças polonesas. Também, juntando todo esse material, será feito um documentário. Gostaríamos de agradecer a Ivelã Pereira, que ministrou uma palestra sobre o tema, e aos senhores Floriano Persel, Jair Fontanella, Valmir Merlach, Silvestre Malinowski, Antoninho Monteiro, a doutora Eva Consente e a professora Ana Cláudia Servins, pela disponibilidade em nos apresentar um pouco sobre a colonização e a cultura polonesa e sua grande importância para nosso município. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui entrevistando o senhor, salientar o quanto é importante a sua contribuição para o nosso trabalho no nosso município. Afinal, o senhor é uma memória histórica da nossa cultura polonesa. Obrigado pelo convite. É muito bom participar desse projeto para vocês e poder ajudar. Bom dia, senhor Silvestre. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou o Alisson, aqui do Colégio Busato, né? Estamos aqui para fazer algumas perguntas para o senhor, que nós estamos fazendo um trabalho da língua polonesa. Estamos aqui hoje para entrevistar o senhor Jair Fontanella, estudioso sobre a cultura polonesa, nosso município, fundador do grupo polonês Jaguar. Bom dia! Primeiramente, gostaria de salientar que é um prazer estar entrevistando o senhor e o quanto é importante a sua contribuição para o nosso trabalho e o do nosso município. Afinal, o senhor é a memória histórica da cultura polonesa em nossa cidade. Bom dia, muito obrigado pela gentileza do convite. Eu não diria assim da memória histórica polonesa, mas enquanto presidente da Fundação Cultural e da Rádio Municipal FM, nosso trabalho foi voltado para resgatar a memória de Quedas do Iguaçu. Estamos aqui hoje para entrevistar o Sr. Floriano Persel, poeta, escritor com um livro publicado, comerciante, filho de pioneiros de nossa cidade. Bom dia, primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar aqui entrevistando o senhor. Bom dia a direção dessa escola aí. Eu fico muito agradecido por ter recebido esse convite, né? Para mim é uma honra isso aí. Então estamos aqui para falar sobre Quedas do Iguaçu. Eu já sou nascido aqui, né? Eu nasci dia 22 de março de 1949. Mas o meu bisavô paterno e com meu avô, né, eles vieram para o Brasil em 1891. Né? E os avós maternos vieram em
em 1912. Estamos aqui hoje para entrevistar a senhora Ana Cláudia Chervinski, nossa professora de História, que em seu trabalho de conclusão de pós-graduação escreveu sobre a cultura polonesa e a colonização em Queda do Iguaçu. Bom dia, primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar aqui entrevistando a senhora e salientar o quanto é importante sua contribuição para o nosso trabalho e para o nosso município. Afinal, a senhora é uma memória histórica da cultura polonesa em nossa cidade. Estamos aqui hoje para entrevistar o senhor Antônio Monteiro, escritor, e possui vários livros publicados e é uma personalidade importante da nossa cultura da cidade. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui entrevistando o senhor, salientar o quanto é importante a sua contribuição para o nosso trabalho e para o nosso município. Afinal, o senhor é uma memória histórica da nossa cultura polonesa e nossa cidade. Estamos aqui hoje para entrevistar a senhora Eva Consente, médica pediatra, nascida na Polônia e que viveu boa parte da sua vida e fez toda a sua formação acadêmica na Polônia, chegando ao Brasil com 30 anos de idade, primeiro na cidade de Goiânia e depois veio para Queda do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar aqui entrevistando a senhora, salientar o quanto é importante a sua contribuição para o nosso trabalho e para o nosso município. Afinal, a senhora é uma memória histórica da nossa cultura polonesa na nossa cidade. Os meus avós e os meus pais vieram para o Brasil fugindo da guerra, né? Em busca de uma vida melhor aqui no Brasil, né? Que estava tentando conseguir uma qualidade de vida melhor, né? Porque naquela época a guerra deixava tudo mais difícil, né? Primeira coisa era trabalho e a falta de terra que era na Polônia. Então, isso que induziu assim as imigrações, trazer o povo para o Brasil, porque o Brasil era uma terra vasta, né, sem habitação. Então, por isso que lá não tinha mais espaço para o trabalho, em especial na agricultura, e eles vinham com esse intuito de adquirir terras para o trabalho. Olha, o motivo até não é estranho nem nada, porque há uns anos atrás a Polônia tinha perdido a soberania, ela perdeu a liberdade, até liberdade de expressão, era dominado por 4 países, né, como Rússia, Prússia, Alemanha, e fugiu da minha memória o 4º país. Então a minha avó materna nasceu sob domínio russo, né? Então não era fácil, porque tanto onde a Alemanha mandava, né, lá, era proibido até a língua polonesa. E então só se falava na língua deles, né? Então o povo, quando soube da colonização aqui no Brasil, muitos, porque lá o povo quase que trabalhava como escravo, né? Então o povo sabia muito bem que aqui seria muito difícil, mas eles falavam assim: nem que seja difícil, mas a gente quer ir num país onde seja livre, né?
Então, a liberdade de expressão, quem podia comprar um pedacinho de terra, né? Então se espalharam, porque teve lugares como Espírito Santo, né? Que também os poloneses foram levados lá, né? E viveram lá, tanto como seu Eugênio Yeremchuk, né? Eles vieram foram para o Espírito Santo, né? Agora, o meu avô e o meu bisavô paterno, eles vieram já para o Rio Grande do Sul, no porto do Rio Grande, né? E daí vieram até Carlos Gomes, né? E aí fundaram suas propriedades, né? Mas depois, com o surgimento que a Polônia tinha comprado uma área de terra aqui, né, em Quedas do Iguaçu, então eles vieram para cá, né, e se estabeleceram aqui, né, moraram, criaram seus filhos, né, netos, né. O meu bisavô era húngaro, né? Nasceu na Hungria e depois, não sei por que cargas d'água, eles foram morar para a Polônia, né? Agora os meus avós paternos já nasceram tudo na Polônia mesmo. Meus pais são de origem polonesa, né? Meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, já a família dele era de imigrantes poloneses e daí ele migrou para Quedas do Iguaçu, né? E a minha mãe também, meu avô nasceu no Rio Grande do Sul, ele migrou para cá, minha mãe já nasceu em Quedas. Bem, eu nasci na cidade de Cracóvia, tenho 68 anos feito recém, inclusive, e Cracóvia é uma cidade maravilhosa, histórica. Qual é o seu sobrenome de solteira? Meu nome de solteira Kaczmarczyk. Kaczmarczyk? Aham, difícil, né? Tá fácil. O que a trouxe ao Brasil? Eu casei com um brasileiro. Você conheceu ele lá? Conheci ele lá. Você sabe por que motivo ele foi para Ele foi estudar na Polônia, na época difícil no Brasil, né? Que bastante estudantes iam estudar fora. Ditadura? Justamente, na época de ditadura, vários estudantes, principalmente no Rio Grande do Sul, eles iam estudar fora, saíam do país e iam estudar fora. E quando você conheceu ele, você percebeu o sotaque? Não, meu marido pertencia à comunidade polonesa no Rio Grande do Sul, onde eles aprendiam polonês só quando iam para a escola. Ainda na escola eram professores poloneses que mantinham essa tradição, né? Então ele foi alfabetizado praticamente em 2 línguas, né? Sim, com 7 anos de idade foi alfabetizado em português, né? Meu marido pertencia à comunidade polonesa no Rio Grande do Sul, onde eles aprendiam polonês só quando iam para a escola. Ainda na escola eram professores poloneses que mantinham essa tradição, né? Bem, eu acho que qualquer mudança do país é difícil assimilar os primeiros anos, né?
Aí a língua, a cultura, costume, né, que são bem diferentes. Quando eu vim para o Brasil tinha certos limites, por exemplo, colocadas para mulheres. Né? Então era bem difícil, porque na Polônia a mulher é tratada igualmente ao homem. Não importa que sexo você é, importa o que você é, como você é como profissional. Então essa parte eu estranhei muito, né? Que as mulheres tinham umas funções bem especificadas e os homens funções bem especificadas também no Brasil. Então eu fiquei que esse choque cultural era bem diferente para mim, porque por exemplo na Europa o homem é um parceiro da mulher, então, ele cozinha, ele limpa, ele trabalha igualzinho a mulher, não tem essa diferença de costumes, né? Ela é quem vem, por exemplo, primeiro, pega a criança da escola, faz tarefa, você tem tempo, faz serviço em casa, não é uma boa, sem problema nenhum. Ah, sim, aqui era um latão, né? Foi uma época muito difícil para os pioneiros e eu acho que foram heróis, por causa que eles não tinham estrutura nenhuma. A pouca estrutura que tinha aqui era da colonizadora. Então foi muito difícil. Então teve muita dificuldade para eles, sim, por causa que eles não tinham uma estrutura básica, né? Por exemplo, coisas tipo roupa, calçado, tinha que vir tudo de fora, né? E com o tempo eles foram melhorando e facilitando, né, as coisas. Estrada mesmo não tinha. Na verdade eles fizeram até uns mutirões para fazer essa estrada que vai para Laranjeiras, né? Aquela estrada velha que eles falavam. E depois, com o tempo, foi sendo modificado, mas foi uma época muito difícil. Tem muitos detalhes que a gente nem sabe, né? Mas pelo que eles contam, foi complicado realmente. Nem combustível não tinha, né? Mas eu acho que foi uma época assim que os pioneiros fizeram verdadeiros milagres. Aqui mesmo o seu Eugênio tinha uma usina ali que ele fez, e com o tempo, né, eles conseguiram produzir muitas coisas e começaram a vender fora, e daí foi desenvolvendo, né? Como que era a usina do seu Eugênio? Ele represou uma parte do rio ali do Campo Novo e montou uma usina para ele, sabe? Aí ele tinha luz. Nossa, devia ser, né? O seu Eugênio era muito esperto, muito engenhoso. Na verdade, quase todos os pioneiros que vieram para cá eram pessoas assim com uma força de vontade muito grande de crescer, de melhorar, e foi por isso que a cidade cresceu, né? Sobre o cultivo deles, tipo, a gente se fala muito que eles chegaram aqui com um tipo de grão e que o solo não era muito adequado, tudo. Eles acabaram até passando uma certa fome. Sim, foi bem complicado. Eu não tenho muitos detalhes disso. Na verdade, um cara que conhece bem essa história é o seu Eugênio, né? Mas eu sei que depois eles conseguiram produzir mel, né? E daí com o mel eles produziram cachaça e produziram outros produtos que eles vendiam. E também tinha muito bicho, eles caçavam, né? Eles vendiam peles e outras coisas também, né? E tinha muita madeira, né? Madeira eles tinham que pagar para tirar, né? Na verdade eu não tenho certeza como é que era essa parte, mas eu sei que eles montaram uma serraria, né? No começo, as primeiras casas eles faziam por desdobra, né? Cortado manualmente. Daí, porque não tinha nem motosserra, né? Então, depois é que eles conseguiram montar uma serraria e fazer. O seu Eugênio mesmo tinha uma serraria lá com tocado a água, né? Foi difícil. Eu não sou assim, bem dizer, tão migrante assim, tão pioneiro aqui, porque eu vim em julho de 1962. Então, desde essa data, a gente vem acompanhando o município. Era uma dificuldade, porque não existia meios de transporte, não existia estradas. Até assim, tem comunidades que não chegava a um caminhão, um carro pequeno, não chegava, somente carroça.
E o meio de transporte antes era o cavalo arreado, com cargueiro, bruacas, para se ir daqui a Laranjeira. Já existia ônibus, mas às vezes demorava um dia para ir e para voltar. Agora no interior, então era difícil. Muitas famílias, para fazer a sua casa, ela primeiro tinha que fazer a estrada, né, a sua entrada, para depois conseguir fazer a sua casa. Os primeiros anos foi difíceis, assim, até referente disto, se há a possibilidade de vocês terem interesse. Eu tenho um livro, um primo meu escreveu, de 1890 a 2012. Então ele descreveu toda essa trajetória da família vindo da Europa para o Brasil. E isto os pais também contavam, que seus avós contavam, que foi difícil, porque era muito difícil, muito mais difícil do que ao chegar para Quer do Iguaçu, no antigo Campo Novo, Iagota, porque era tudo mato, né? Principalmente a fauna, que tinha que se cuidar, porque os animais eram ferozes, né? As doenças, não tinha como obter uma consulta, né? Não tinha médico, hospitais, gente especializada para trabalhar. A maioria das doenças que eram curadas a chá caseiro, né? Remédios caseiros. O senhor cultiva alguma peça histórica da sua cultura polonesa? Danças, comidas, objetos? Não tenho nenhuma peça assim, porque a gente foi assim sempre de família muito humilde, sempre a gente foi pobre, nunca teve assim oportunidade de adquirir alguma coisa para dizer, ó, isso vai ficar para a memória, né? Até teria, como disse, algumas coisas, mas a gente também não pensava nisto como se pensa hoje. Assim, os pais, os avós não tinham aquele intuito assim de que eles tinham que preservar alguma coisa que foi trazido da Europa, alguma coisa que os avós passaram para os pais também. Não tinham essa noção de manter aquela peça, né? Então essa foi a dificuldade da gente não ter informação e o outro é como não ter interesse também, né? Porque a gente não tinha informação como hoje. A professora vai em sala de aula, faz a pergunta, todo mundo está sabendo já que é uma coisa importante. E na nossa era não era assim tão esclarecido as coisas. Sim, olha, porque a Polônia comprou uma área de 46 mil alqueires aqui, né? Onde principalmente esses acampados aí que estão, e hoje tem até já os assentados, era tudo da companhia polonesa. E aí chegou a guerra, porque aqui, que é dos Iguaçu, as ruas onde tem 12 metros de largura, né? Assim como a Avenida Pinheirais e a Avenida Tarumã,
aquilo já era demarcado, já os lotes, tudo, pela companhia polonesa, né? Então, onde tem umas ruas mais estreitas, de 8 metros, já não era no quadro, destinado ao quadro urbano, né? Então, depois o pessoal foi vendendo aqui, né? Então, os lotes são menores, né? Os terrenos, porque os terrenos antigos eram de 30 por 50. Assim, quando eu comecei o meu trabalho, que a minha monografia é Quedas do Iguaçu, algumas histórias da colônia Yagoda, né, que é o título da minha monografia. Eu trabalhei com entrevista oral. E nessas entrevistas orais, eu pesquisei muito como foi a chegada das famílias que eu entrevistei. E essa questão geográfica era pela situação em que se encontrava o município, porque aqui não tinha nada aberto ainda, os caminhos, desde estrada eles tiveram que abrir. Eles falavam assim que não existia estrada, existia picada, né? Eles falavam, né? Nos depoimentos. Então, como eles vieram, as primeiras famílias, uma família lá da Fonte da União que entrevistei, eles vieram de carroça, né? Abriram as estradas para poder chegar. Aqui tinha muito pinheiro, eles tiveram que cortar, preparar a terra. Então foi um trabalho assim muito difícil no início da colonização. Imagina aquela época que era tudo com serra, não tinha motosserra, não tinha nada do que existe hoje. Então a questão geográfica para eles começar a colonização, preparar a terra, começar a plantar, hoje que para nós seria uma riqueza, toda aquela madeira que existia, o pinheiro, a araucária, que tinha em grande quantidade aqui, como um senhor que comentou numa das entrevistas que eu fiz, que ele dizia assim, aqui era azul de pinheiro, não era verde, chegava a ser azul de tanto pinheiro, de tanta araucária que tinha, né? Aí o que vai acontecer? Para eles vai ser difícil, porque eles vinham para plantar, eles vieram para colonizar, eles vieram trazidos por uma pessoa que comprou essas terras lá da Polônia, que foi o general Petrucki, e aí iniciou essa colonização. Tá? Então foi bem difícil a situação, né, deles no início mesmo. Eu trabalhei o tempo todo com os poloneses aqui em Queda do Iguaçu, e quando cheguei aqui em Queda do Iguaçu, há 50 anos atrás, os poloneses me receberam de braço aberto, me deram oportunidade de trabalho, né, e tive um bom relacionamento com todos da família polonesa e senti assim bastante atrativo, né, da vida dos poloneses, não só no seu lado cultural, mas no seu lado também humano, uma família unida, patrióticos, né? Apesar de muitos deles terem nascido na Polônia, mas abraçaram o Brasil como sua nova pátria. Então eu sentia assim bastante firmeza nessa família polonesa e pelo seu trabalho, pelo amor que eles tinham pela região de Queda do Iguaçu, eu entendi que Queda do Iguaçu ia evoluir pela honra, pelo soro, pelo trabalho. Na época, quando começaram a vir os primeiros colonizadores poloneses do Rio Grande do Sul e algumas regiões do Paraná e Santa Catarina, aqui a região nossa aqui era coberta de matas, pinheiro principalmente, ou quando eles chegaram aqui para poder fazer uma roça ou fazer o seu plantio, eles tinham que derrubar os pinheiros, afastar os pinheiros, queimar os pinheiros para poder dar espaço para o seu plantio, porque era mata. E além da mata ainda havia, segundo os poloneses que a gente conversava, havia também muitos animais ferozes, né? Eles tiveram dificuldade, né? E também de trabalhar com eles, muita cobra, outros animais também perigosos, né? E também a presença de alguns índios também que viviam na floresta. E nessa travessia, então, havia muito perigo, né? Havia índios, eles não atacavam, mas assustavam, né? Eles tinham um pouco de medo. Mas como eles tinham uma vida boa, assim, os índios tinham fartura das coisas, não havia necessidade assim, de assaltar para sobreviver, né? Porque tinha bastante caça, pescas, enfim, né? Mas eles tiveram uma convivência boa, né? Eu sou polonês, né? Meus pais vieram da Polônia, né? E a minha relação com a cultura é que eu sempre gostei dele, né? Essa cultura e também
culinária, é uma coisa muito legal, né? E é uma tradição, né? A gente tem que cultivar as nossas origens, né? Chegava a carroça. E lá do Cruzeiro do Iguaçu, para cá, não só a cavalo. Tá? E depois nós fomos morar em Três Barras. De Cruzeiro do Iguaçu, fomos para Três Barras. E de Três Barras, em julho de 62, até no Rio Guarani, só vinha a mudança de cargueiro. Ali onde é a Fonte da União, para cima da ponte, então tinha os moradores. Então, até ali já chegava a carroça, aqui de Campo Novo. Mas de Três Barras até ali o Rio Guarani, só o transporte era feito a cavalo. Não era assim, estrada que passava uma carroça, não podia. O meu pai, nós viemos de cargueiro, 2, 3 cargueiros, trazendo a mudança, e nós vinha a pé, e o meu pai ia na frente cortando os taquaraçu com o facão, para passar com o cavalo. Aí, aqui quando chegamos na cidade, tinha um parente morando ali, era simplesmente uma rua, a Avenida Pinheirais somente existia. Não tinha outras ruas assim, se tinha ali onde é o Colégio das Irmãs, Vila Kennedy, era Pinheiro, Pinhal, Azul de Pinheiro, nos bairros ali, Lusitane, no bairro Alto Recreio, aqui no bairro Bom Pastor, era tudo Pinhal, não existia ruas como era hoje, claro, né, em comparação. Né? E daí fomos morar no Lajado Gaúcho, passando pela linha Tapuí. Também vale a pena passava carroça. No Lajado Gaúcho, então, o primeiro caminhão lá que entrou foi em 62 também, foi carregar os porcos até aquele dia que deram o nome da linha Lajado Gaúcho. Gabriel Dissas foi carregar uma carga de porco lá e diz aqui tem que ser Lajado Gaúcho porque o povo era tudo do Rio Grande, né? Então, e também naquele ano, a primeira visita do Monsenhor Sigismundo fez na Bênção das Casas, março de 1963. Então ele ia para a estrada principal com o jipe e depois nas casas assim ele ia a pé. Então você tinha colheita de feijão, então colhia aqui. Onde é que é a próxima? É lá. Onde é que é outra depois? É lá. Então o povo já ia, às vezes tinha até 22 pessoas trabalhando. Né? Já encostava a trilhadeira para debulhar o produto. Né? E quando terminava a colheita, marcavam lá, vamos matar um leitão e vamos assar e vamos fazer uma festa. Então, depois de cada colheita, a gente fazia uma festa. E depois, o meu pai era fabricante de vinho de laranja, né? Então ele fabricava lá 4 até 5 baris por ano. Era para dividir com a vizinhança. Né? Então, comendo carne e tomando vinho de laranja, né? E daí não se aguentavam mais, depois todo mundo caía na dança, né? E era tão gostoso, sabe? Até quando a gente veio de lá, sabe, da linha norte, onde a gente morava,
a gente sentiu falta daquilo. Aí compramos uma chácara aí na linha Sheik, e o meu pai, naquele costume, né, de ajudar os outros, tá? Queria fazer a mesma coisa que a gente fazia lá na minha hora, mas não deu certo. Aqui o pessoal já era diferente, né? Então não deu nada. Até eu falei com meu pai, larga de mão, aí não vai dar, né? Porque o povo aqui não é assim de se ajudar. Cada um ajuda, mas cobra, né? A minha profissão mesmo, eu comecei a trabalhar de enfermeiro com 13 anos de idade no Hospital do Turquito Beltrão. Se eu contar a história minha, como é que eu vim lá do Rio Grande para fazer o Beltrão, não vou dizer que vocês chorem porque vocês são fortes, mas tem gente que até chora. Porque na verdade eu saí da minha casa dos meus pais a 800 quilômetros longe, com 13 anos de idade, só com a mala, porque a minha vocação desde criança era ser médico e padre. Eu queria ser médico e padre. Daí um dia eu levantei e falei pra minha mãe que eu queria ser médico e padre, daí a mãe falou, então, para ser médico tem que trabalhar no hospital. E padre tem que ajudar o padre na missa. Tá bom. Daí saí nos hospitais lá pedir emprego, queria ser médico, as enfermeiras brincavam até comigo, e não arrumei emprego para médico, né? Daí foi que tinha um vizinho meu lá que estava vindo para o Paraná, e eu tinha um filho dele que era meu amigo, e eles falaram para mim quando eu estava lá, criança, já que você quer estudar para médico, lá em São Beltrão vão construir um hospital. Daí para lá que vai se tornar médico. Daí eu digo, então eu vou com vocês. Então eu peço para tua mãe. Mas tudo é mais brincadeira, né? Falei para a mãe disse, o que é isso, meu filho? Tá bom, Deus, e o Paraná naquela época era um sertão absoluto, eu vinha para morrer. Muita revolta e um cara de coisa. E daí o que eu fiz? Ninguém queria que eu viesse, e eu aproveitei a oportunidade quando o caminhão estava carregado de mudança, peguei minha mala, entrei na mudança, e esse caminhão partiu e eu me mudei. Mas eu achei que Beltrão era pertinho, de Paraná era pertinho, os ônibus vinham embora a pé. E eu fiquei mais ou menos umas 12 horas debaixo daquela mudança, só pararam quando atravessaram o rio, de noite já, para cestear o caminhãozinho. E daí eu não aguentava mais ir lá, quando eu vi o dono do caminhão, viu que eu estava ali, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, você vai ficar apavorado. Daí tudo bem, fazer o quê? Agora não tinha ônibus, não tinha telefone, não tinha nada naquela época, né? Me trouxeram. Chegaram em Francisco Beltrão, ele parou lá e disse, olha, aqui é Beltrão, pode descer. Eu desci com a malinha e o caminhão se mandou. E eu fiquei ali em Beltrão. Meu Deus do céu, o que eu vou olhar? Aquela cidade mais triste do mundo, porque em 1957 houve uma revolta dos colonos em Beltrão, incendiaram praticamente a cidade, né? E os jagunços, houve muita morte, a cidade era uma cidade assim, fantasma. E eu ali perdido, bem na frente do hospital da doutora Arizona, doutor Walter Condera, de Madeira. Daí eu olhei lá em cima, tinha um hotel em cima de um morrinho assim, de hotel. Digo, eu vou lá pedir um prato de comida. Daí cheguei lá com uma fome, daí eu pedi um prato de comida, o dono do hotel falou, senta ali fora, depois que terminar de comer, eu quero um prato de comida. Eu fiquei sentado ali com a malinha, esperando. Daí cruzou um senhor alto, cheio de mala, né, de caixa, cruzou por mim assim, voltou, olhou para mim, moleque, você não quer trabalhar comigo? Daí eu falei, trabalhar no quê? Eu vou pintar um hospital ali e preciso de me ajudar. Nossa. Veja só, parece coisa de novela. Daí eu disse assim, no começo eu disse que eu não sabia pintar, mas eu não sei pintar. Mas daí me correu na minha hospital, eu não vou ver. Daí eu vou trabalhar com o senhor. E daí ele já estava numa altura assim, encontrei ele, daí ele falou, então vai lá atrás do hotel, tem umas latas, um negócio, pega as latas lá e me acompanha. Daí eu fui lá atrás, peguei umas latas, porque ele morava no fundo, e se mandei. E o doutor Tita Vidal, que já é falecido hoje, né? Ele comprou um hotel velho de 3 andares e estava reformando todo o hotel para construir um hospital ali.
E por isso que até eu perguntei para o nome desse pintor, como é que é o seu nome? Ele falou que era Kubitschek. Era o nome Kubitschek. Daí fomos lá, chegamos lá para pintar o hospital. Comecei a pintar. E daí o Kubitschek falou, ó, enquanto eu vou tomar uma pinga ali, pega essa lata aqui e vai pintando essa parede para mim. Mas eu nunca tinha pintado. Cuidado, tudo bem, mexer um pouco lá, e um pincel desse também, daquelas brochas. Daí eu comecei a pintar por baixo, assim. Nunca tinha pintado na vida. De repente o Torquite sobe, tudo de branco lá, chegou lá. O que você está fazendo aí, Tiago? Eu estou pintando o hospital. Que dentro é o patrão. Ele foi tomar uma pinga ali, mas já veio. Ah, eu vou dar pinga. Quando ele chegou, ele mandou, até manda daqui. Até manda daqui. E era exigente, bravo, o Torquite de Deus ali. Você dizer que ele se mandou. O chefe Antônio, ô moleque, arruma as latas aí, vamos descer. Vamos pintar a usina aí do Jacaré. Tá, eu, puxa vida, e agora? Tá, eu tava descendo aquelas latas da escadaria assim, daí o Torquite vinha assim bufando. Ele cruzou por mim assim, eu dei uma paradinha para falar com ele, eu não tive coragem. Quando eu realmente escutei a voz dele. Ô moleque, faz tempo que você trabalha com o Kubitschek? Eu comecei hoje. Quanto é que você ganha? Eu nem sei quanto ganha. Você não quer trabalhar comigo? Faça ideia. Quando eu falo, eu me emociono. Verdade. Bom, eu sei dizer que daí ele disse assim, mas trabalha comigo. Vai trabalhar comigo. Mas doutor, quanto é que você quer ganhar? Ele perguntou para mim. Eu não quero ganhar nada. Eu quero que o senhor me ensinando para médico, tá bom. Daí ele falou, não, então não tem problema nenhum. Fica trabalhando aqui com nós, aí que daqui os vai ser médico. Essa é a ideia. E eu demais, daí falei para o Kubitschek, já não gostou muito da história, não vou ficar. E naquele dia, então ele falou o seguinte, 1 ano, você vai trabalhar no serviço mais porco do hospital, você vai trabalhar. Tem um chiqueiro para limpar, tem galinheiro para limpar, tem uma casa velha lá, tem que desmanchar, tem que cortar a machado, toda a casa de lenha lá, tem que colocar atrás do fogão, porque naquela época era fogão a lenha, sabe? Grande, não tinha energia elétrica nem água encanada. Tem um poço ali, você tem que bombar todo dia, encher a caixa d'água lá em cima. É assim, não tem hora para parar nem para começar. Mas é 1 ano, depois está ali. Não, isso vai começar a estudar para médico. Tá bom. Não falou em salário, nada. E eu nem quis saber de salário. E aí comecei a trabalhar. Eu acho que, sabe o que é? Nos anos 80, quando eu vim para cá, ela bastante dificuldade. Até de estrutura de cidade, o tipo de mercados, o tipo de atendimentos. Uma coisa tão simples que carteira de motorista, na cidade em que desde Iguaçu tinha 2 ou 3 mulheres que dirigiam um carro. Até que já minha xará, doutora Eva, e mais, eu acho que a Mara do Jacomete. Né? O resto era só dona de casa. Só homens, isso. Eram donas de casa e não era muito comum mulheres trabalhar fora. Você, então, quando chegou na cidade, foi vista como uma coisa estranha. Uma mulher polonesa, sim, tipo... Sim, ainda médica, tu imagina. As pessoas, tipo, tinham receio de consultar com você no começo, por você ser mulher? Olha, tinha uma história bem engraçadinha que eu atendi no pronto-socorro, o homem achou que ele queria médico, não queria enfermeira. Eu falei, não, mas eu falei, não sou enfermeira, sou a médica. E eu não sabia que a mulher pode ser médica. Achou que só podia ser enfermeira ou podia ser a professora. E mais uma profissão mais velha do mundo, o resto ele não sabia que existia. Inclusive eu não sabia que eu ia se sentir ofendida. Mas dei uma risadinha, falei, tá, ótimo. Mas a consulta foi normal? Não, a consulta foi normal, depois que virou meu paciente bem fiel ao Senhor, que entendeu que a mulher também pode ser médica. Eles pegam garrafinhas de vodka, 1 semana antes, tem formas, eles colocam no gelo porque não congela e fica envolto numa forma de gelo, tá?
mas em bloco de gelo. Aí eles colocam várias e chamam as pessoas, as autoridades, ou que tem alguma coisa a ver com a cultura polonesa, para quebrar o gelo. Tá? Esse quebrar o gelo significa duas coisas. Para nós, o simbolismo da aproximação deles com o nosso povo tropical, que é de quebrar o gelo, aproximar povos. Mas o significado real é porque isso é uma tradição polonesa em função de que os poloneses que subiam a montanha para trabalhar iam enterrando garrafas de bebida, vodka ou na época pinga de alambique, que não congelava, para que não morressem congelados. Então na volta eles marcavam essas garrafas perto de árvores ou coisa, eles pegavam a garrafa para tomar, para não morrer de frio. Que legal. É por isso que hoje falam quebrar gelo. Quebrar gelo. Só que nessa cerimônia de abertura é o gelo e é assim, significa aproximar povos, né? Tanto que depois todo mundo brinda em função disso. Existem trabalhos artesanais maravilhosos. As bonecas têm um nome que eu não vou usar, repetir, porque eu não saberia falar certo e perde. Elas são encaixadas e é de uma madeira muito leve. Elas são encaixadas em termos... Tem 6 a 7 bonecas, algumas com 3. Você vai abrindo e vão saindo bonecos menores. Todo mundo pensa que essas bonecas são russas. Os russos fazem, mas a origem é polonesa. Tem também os ovos de Páscoa pintados à mão, tá? Que são ovos que são pintados na madeira, ou a própria casca do ovo quando alguém pinta e tá. Mas o que acontece? A sutileza está no desenho, na pintura, são traços muito finos e cada um tem um significado. Eu tenho alguns, os poucos que eu tenho eu vou trazer para ceder para a exposição, tá? Então significava, aqueles traços têm mensagens cifradas que talvez alguém polonês possa te dizer. Tá? Na sua opinião, os jovens de hoje se interessam pela cultura polonesa? Eu acredito que essa é uma das grandes vantagens de internet, de coisas. Porque assim, sempre houveram pessoas interessadas em todas as épocas sobre todas as coisas. Então pessoas como você, como outros colegas hoje, se tiver alguma vontade de saber alguma coisa, o São Google está ali, né? Pergunta e vem. Então, eu acho que hoje tem mais facilidade de processo, não conhece se não quiser. Naquela época tinha que conviver com poloneses ou estar muito perto e tá. Hoje, se você descobre que lá um ancestral seu era polonês, entra na internet, pesquisa e você vai ter acesso. Olha, os meus pais não falavam muito disso, né? Mas o que eu sei é que eles falavam basicamente em polonês, né? Aí com o tempo foi pegando. Mas isso não teve assim uma dificuldade muito grande, por causa que levou muito tempo para eles aprenderem. Eles não precisaram aprender de uma hora para outra, né? Então foi uma coisa que foi sendo aos poucos, né? Eu já nasci na família polonesa, né? Então até os 8 anos de idade eu não sabia falar o brasileiro. Eu aprendi a falar depois que a gente adquiriu alguns livros naquela época, pequenos catecismos, onde o meu pai sabia ler tanto em polonês como em brasileiro, e daí ele ensinava a gente as palavras, traduzindo do polonês para o brasileiro e lendo nos livrinhos. Então, dessa forma que a gente foi se introduzindo na língua brasileira. Eu me sentindo um peixe fora d'água, né? E analisando as expressões, pensando, será que estão falando de mim? Será que não estão gostando do que eu falei? O pessoal do grupo, sabe? Que daí programava jantares e almoços, vendíamos, eram sucessos. Mas aí eu participava da organização. Mas quando começavam a resmungar entre eles em polonês, e eles são, a exemplo dos italianos europeus, os alemães não são diferentes, tem mania de falar alto.
e com as mãos, como você está vendo eu fazer. Entendeu? Então a sensação que a gente tinha, que não entendia, é que estavam bravos com você, entendeu? E nada a ver, é forma de falar. Então é muito engraçado você estar assistindo pessoas falar uma língua que não é a sua. Olha, a gente tentou, né, que nem as minhas filhas, a gente tentou passar, né, porque o meu pai gostava muito de criança, então as minhas filhas gostavam muito do meu pai. Então, às vezes, o meu pai e a minha mãe queriam, tanto como a gente, queria ensinar as filhas a falar o polonês. Mas eles falavam assim, quando a gente falava em polonês, elas falavam assim, ô vô, fala direito, né? Ô pai, fala direito, que eles não entendiam, né? E hoje faz falta isso aí, faz muita falta. Porque não é só a língua polonesa, tantas outras, né? Língua, quanto mais a gente pudesse falar, seria muito melhor também, porque seria uma honra em falar outras línguas. A minha avó não conseguiu aprender o português, né? Então ela falava assim algumas palavras por cima, né? Meu avô até se habituou com a língua polonesa. Mas os sofrimentos eram muitos, né? Falta de recurso, como no começo, né? Tanto no Rio Grande do Sul como aqui, né? Então, viver naquela época não era muito fácil. Onde a gente morava, na linha norte, né? Então, a vizinhança era tudo polonesa, né? Então, para mim, quando eu entrei na escola em 1956, né, eu nem falar o português eu sabia, né? Então, para mim, olha, a primeira dificuldade foi aprender o português. Então, eu terminei o 4º ano e daí tinha um professor vindo da Polônia, né? O saudoso professor Stanisław Pelak, né? Então eu estudei, era um professor particular, né? Ele falava 14 línguas e era professor de 8, né? E daí eu fui aprendendo, eu frequentei 3 anos, né? Onde aprendi o polonês, né? Então, eu falo fluentemente, né, o polonês também. Só que em 1999 chegou uma delegação polonesa aqui para Quedas de Iguaçu, eles vieram conhecer o Brasil. Eram 32 membros. Aí a gente recepcionou eles lá no grupo folclórico polonês, né? Até andaram me perguntando em que localidade da Polônia eu nasci. Aí eu digo, não, eu nasci aqui. Eu sou brasileiro nato aqui, porque meus avós e bisavós vieram para cá e eu já nasci aqui. Aí um desses senhores me falou assim, a gente nota porque o teu, assim, o sotaque, né, polonês
é do século passado, né? Seria de 1800. Quando ele digo, não, tudo bem, porque concordo, porque o que a gente aprendeu foi com os avós, a língua polonesa. E então claro que, como até o português muda, né, bastante. Agora, esses tempos atrás, faz acho que uns 10 anos atrás, ou mais, também tinha já umas mudanças, né, na língua portuguesa. E assim ocorrem com todas as línguas, né? E o meu sotaque, o meu jeito de falar é do século hoje retrasado, de 1800, né? Final de 1800. Língua. Uma coisa que eu percebi na minha pesquisa, no meu trabalho, que eu perguntava, muita gente sabe falar polonês dos mais antigos, mas eles nem falam de uma forma correta. Se eles for falar com uma pessoa que fala polonês lá da Polônia, na gramática, se perdeu muito. É que nem o português no Brasil se torna uma coisa meio regional, né? Se você vê uma palavra, por exemplo, que é comum aqui para nós, é mandioca. Lá no sul eles chamam de aipim. Lá no nordeste eles chamam de macaxeira. E é a mesma coisa. Então é assim que se perde a língua. Eles vão mudando termos. Se uma pessoa aqui de Quedas que fala polonês for conversar com alguém lá na Polônia, tem coisas que eles não vão se entender. Eles falam, eu conversando com uma senhora ali da Fonda União, ela me disse assim, eu não sei mais falar polonês na gramática. Ela quis dizer que não é o correto, né? Porque vai se perdendo a identidade e tudo, né? Essa questão da língua se perde, muitos termos talvez, né? Bom, eu não falo a língua polonesa, apesar de estar em contato com os poloneses já há mais de 50 anos, mas é uma língua um pouco difícil e eu tenho um pouco de dificuldade de ter outro idioma, né? Falo o meu português assim não muito bem ainda, né? Eu sempre quis aprender a falar bem português, mas quando eu vim não tinha nenhum cursos de português para estrangeiros. Tinha acho que em Brasília, tinha em Porto Alegre e São Paulo. Acho que esses três. Então era inviável para mim, que eu precisei logo trabalhar quando cheguei. Então eu aprendi português, como se fala, na rua. Né? Então aprendi várias diferenças entre o estado do sul, do norte, goiano principalmente, mineiro, mato-grossense, né? Paranaense. Né? E claro que eu jamais vou falar perfeitamente algumas palavras, porque é difícil. Mas no início foi difícil, porque todo mundo dava risada e cada segunda palavra minha era como se chama, né? Porque eu queria ver como se chama alguma coisa para aprender a falar. Né? E pior de tudo que você não conseguia achar os livros de português para estrangeiros. Então, a gente vai aprendendo. E, por exemplo, eu gosto muito de Goiânia, até por fato que lá eles foram super legais comigo. Não davam risada, sabe, que me ajudavam no qualquer canto. Eu ia no mercado, eles escreviam o nome dos produtos, mandavam repetir, e eles ficavam eu achei graça porque ficavam felizes se eu chegava outra vez e pedia já em português certinho. Então essa parte que foi bem legal. Mas várias vezes que as pessoas davam uma risadinha então acho que eu falo, agora eu tenho uns ótimos professores que são meus netos, que me corrigem cada passo. Não se fala assim, e eu, de vez em quando exagero para eles se sentir melhor quando eu vou falar certo. Olha, eu tento falar que chama em polonês em casa, mas para ensinar não. Eu trabalhei muito, eu tinha dias e noites trabalhando, então tinha pouco contato. Tudo é exótica no Brasil, né? Tudo pode, tudo é livre, né? E que na Europa, infelizmente, a gente precisa, ou felizmente, a
A gente precisa seguir as normas. Lei é para todo mundo, então você, por exemplo, não pode atravessar um canteiro de flores, alguma coisa, não pode jogar papel, não pode, até quando você passeia com o seu cachorro, não pode deixar cocô, precisa ter um saquinho especial que você junta, entendeu? Então são certas normas que você precisa seguir. Eu faço as pesquisas não só com uma pessoa. Então leva lá 2, 3 meses de pesquisa numa comunidade. E daí a gente se familiariza na história, porque a história é contada desde o começo, então a gente vai se familiarizando com aquela história para descrever, para deixar escrito, porque enquanto a história está viva, porque hoje nós temos que ver assim, essa história viva é muito importante. E se nós não deixamos escrito, amanhã depois, nós só sabemos por diz que parece que foi fulano, parece que foi Beltrano, parece que o primeiro morador foi o senhor este. E assim não, ainda a gente está achando raízes, talvez filhos, netos dos primeiros pioneiros. Olha, sabe que a gente nasce, se cria, mas a gente morre e não conhece a própria pessoa. Né? Eu, em 2002, foi quando fui lá para Matinhos, né? Ainda meio doente, essas coisas, e eu fui sozinho, porque eu deixei tudo aqui, eu praticamente abandonei, né? Por causa da minha depressão, eu queria era sumir, né? Sabe, do mapa. E ficando lá eu não tinha assim como preencher as horas vagas, essas coisas, né? Então comecei a escrever, né? Eu já tinha assim um certo dom, né, de escrever poesias, mas não praticava, né? Mas eu estando lá, daí foi uma excursão do Espigão Alto, né, para lá. E com eles foi a psicóloga Blanca Giraldi, né? Ela trabalhava, não sei se ainda trabalha no Espigão Alto, mas ela era chefe assim, da excursão. E um dia ela passou lá no meu apartamentinho, assim, pelo corredor, e viu eu escrevendo, umas par de vezes. Ela passou e olhava. Aí me perguntou assim, seu Floriano, por que você escreve tanto? Para passar o tempo, essas coisas. Ela disse, posso ver? Eu digo, claro que pode. Aí ela disse, mas isso são poesias. Digo, olha, sei lá, são poesias, só que como eu não tenho lá muito estudo, então me falta muita coisa de português. Mas ela me incentivou muito a não parar, para continuar. Então eu devo muito a psicóloga Blanca Giraldi por me incentivar e por ela que eu estou escrevendo até hoje. E gosto, porque na minha doença
sendo a depressão, muitas vezes a gente tem a dificuldade de se queixar de alguma coisa, fica guardado dentro da gente, né? Isso incomoda muito, né? E eu tinha dificuldades de me queixar das coisas, então eu segurava muita coisa, principalmente a morte dos meus pais me fizeram muita falta, onde eu caí nos remédios. Já cheguei a tomar até 26 comprimidos por dia, né? Para pressão alta, mas o meu cardiologista não se interessou em saber o porquê eu tinha dita depressão, essa pressão alta. Era hipertenso, essas coisas, tanto que depois foi descoberto que eu era depressivo, né? Então eu optei de passar tudo no papel. Naquela época não tinha computador, não tinha nada, né? Então eu peguei um caderno e fui... Tudo que eu sentia eu fui colocando no caderno, né? Então saía poesia, sabe? Então, a primeira poesia que eu escrevi, que eu nem sabia que era poesia, foi na véspera do Dia das Mães, né? 2002, dia 11 de maio, né? Na véspera. Eu fui na praia à noite, sentei na areia e comecei a me queixar para minha mãe, né? E parece que sentia a presença dela. Daí resolvi, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou pegar um caderno e eu escrever uma carta para ela. E daí voltei, peguei o caderno, voltei para a praia de novo, sentei e comecei a escrever. Tudo bem, mas pensei, digo, vou ter que enviar essa carta, mas enviar de que maneira? Né? Aí eu escolhi, sim, eu vou pegar uma garrafa, 1 litro, né? Com a tampa boa, aí vou por dentro e vou jogar no mar, né? Não sei se alguém achou até hoje, né, ou não, mas era a maneira que eu escolhi. Mas no outro dia, no Dia das Mães, eu fui ler a dita carta e lá notei que até tinha rima, né? E daí não parei mais, né, de escrever. Então, sei lá como é que foi que me inspirei, né? Mas com a saudade, por causa da saudade da minha mãe, né? Dos meus pais. Então surgiu a primeira poesia. Então, até daí o título, Mamãe, Eu Não Sabia, né? Porque a gente, olha, como em toda a família, a gente tem algum atrito, os filhos, os pais, né? Mas eu amava muito meus pais, eu senti uma falta tremenda. Da perda da minha mãe, eu senti que o mundo tinha desabado em cima de mim. E como filho único,
um irmão me fez muita falta, porque o amor de pai é um tipo de amor. Amor para a esposa é outro tipo de amor. Os filhos é outro tipo também de amor. Todos são tipos de amores diferentes que você tem na vida. E eu até cheguei a olhar para os lados na esperança de encontrar um irmão meu na despedida da minha mãe, mas não tinha. Então, aquilo, eu sofri muito com a falta dele. Até hoje não é fácil. Já se passaram 24 anos, né? E a saudade dói ainda. Eu publiquei 4 livros. 4 livros, né? Tem um que o primeiro livro foi faz uns 18, 19 anos. Né? Então, são 4 livros que eu escrevi. Né? Tem o Escalado Destino, a primeira edição do Quedas de Iguaçu, que é um livro bem simplificado, Entre Dois Caminhos, e Quedas de Iguaçu, atualizado com 300 páginas, que é o último lançamento que eu fiz. Eu nunca tive contato com escritores, né? Nunca tive incentivo, nem pela televisão, na minha época nem televisão tinha. Então, não tinha conhecimento assim nenhum sobre literatura. Mas daí, pelos contatos que eu tinha com os colonos daqui de Quedas de Iguaçu, os poloneses, o que eles me contavam, as viagens que eles fizeram, 90 dias de carroça com a mudança, atravessando rios e rios do Rio Grande, levava às vezes 30, 60, 90 dias para chegar aqui em Campo Novo, tem que abrir estrada, a picareta, a marreta, a picão. Então, a história é tão interessante que eu digo, puxa vida, mas essas pessoas amanhã depois morrem, os filhos nem ficam sabendo disso. A geração que vem aí nem vão saber como é que surgiu. Eu procurava por todos os meios, até na fundação lá na Biblioteca Curitiba, minha família mora tudo em Curitiba, né? Procurava lá alguma história aqui de Campo Novo, não tinha nada. Puxa, mas não pode. Daí comecei a me interessar e escrever coisas do nosso município, né? Para ficar na história, né? Para os nossos filhos, netos, aprender. Prova disso é que eu tenho um blog na internet. Se eu escrever lá na internet Quedas de Iguaçu, Nossa História, Nossa Gente, eu tenho todos os 4 livros. Inclusive, a hora que vocês quiserem, podem entrar, podem copiar, não tem reserva de nada, sabe? O interesse meu, para falar a verdade, o interesse meu não foi ganhar dinheiro, apesar de precisar, mas não é de ganhar dinheiro. A intenção minha, na verdade, era de deixar uma coisa escrita para que sirva, né? Para a juventude, para as pessoas, pesquisa, né? Isso que nós precisamos seguir as regras, né? Nós não podemos fazer as coisas que no Brasil se permite fazer para jovens, né? E tem bastante individualismo. Eles andam em grupo, porque adolescente é um tempo que a gente anda em grupo, mas, por exemplo, não tem mesmo padrão de se vestir. Normalmente, cada um tem seu estilo, entendeu? Então, não é padrão que todo mundo vai ser magro, blusinha apertada, por exemplo, calça jeans, e vai ter o mesmo tipo de cabelo. E quando você olha de trás, você parece que é uma mesma pessoa. Não. Cada um se veste diferente. Um com saia, outro com calça mais curta, outro mais colorido. O cabelo nem se fala, porque eles fazendo de um lado corta daquela, corta de um lado, passa do outro. Em geral, assim. E você vê um monte de jovens na rua com livros. Eles estão no trem, eles estão no bonde, eles estão voltando da escola, em qualquer lugar onde dá para sentar, você vê eles lendo. Porque na cada passo no parque tem até biblioteca lá pública na rua, que não tem ninguém, porque ninguém não cuida, né? Então, todo mundo pega, leva livros, volta livros, mas é todo mundo lendo, que nós temos bastante aulas. Nós temos 7, 8 horas de aula na escola. E nossas médias são muito altas. Então, nossa média na escola, mais ou menos, é 7,5. Então, você tem, por exemplo, para passar a faculdade, tipo medicina, física nuclear, eletromecânica, grau informática, grau engenharia de computação, você precisa ter uma média mais alta para poder prestar vestibular.
Então você está classificada para aquela faculdade. Não é que você tinha durante toda a escola. Aí eles te classificam, você faz um vestibular não tão amplo aqui no Brasil, mas é direcionado pro ramo que você vai estudar. A lei é igual para todo mundo. A lei é para o filho, por exemplo, do gari, igual que a lei do presidente, do filho do presidente. Ele é ruim, não vai passar. Ele é bom, faculdade pública e privada, né? Na verdade, a faculdade, a maioria das faculdades são faculdades públicas. Então, a universidade, por exemplo, que eu cursei, é uma universidade jaguelona, que foi fundada em 1244. Então, essa universidade preza muito a história, preza muito o comportamento dos estudantes, preza muito as pesquisas. Então, ela tem que se chama, e universidades na Polônia têm autonomia, tá? Então, autonomia no senso que ninguém não pode entrar dentro da faculdade. Então, isso aconteceu 2 vezes na história durante esses quase 800 anos, quando na Segunda Guerra Mundial que os alemães entraram, e depois quando tinha uns 68, quando tinha um levante de primavera na Europa inteira, começou França e tudo, aí também a polícia entrou lá, mas nunca mais depois. Porque a universidade é independente. Então essa parte é bem que se chama seguida, viu? Na época que eu estudei, era a classificação de pessoas de capacidade física, e a gente na faculdade de medicina ou alguns tipos de engenharia, a gente fazia o exército. Hoje não, hoje exército não é obrigatório, é livre demanda. Quem quer vai para o exército, quem não quer não vai, mas não tem obrigação. E o exército hoje é profissionalizado, então as pessoas estão lá que escolheram essa profissão, ser soldado. Para você ter ideia, tem mulheres que são engenheiras que tocam, por exemplo, são construtoras. Eu tenho minha amiga que ela é engenheira, que é especializada em construção de pontes. E ela tem um grupo que comanda mais 1000 homens trabalhando, não só homens, mas também as mulheres. E não tem problema nenhum. Então são mulheres, são pilotos de avião, são médicos, são operadores de máquinas. Não tem limite de ela escolher a profissão. Importante para ela ser boa naquela profissão, né? Que isso é que conta. Não conta o que é homem ou mulher. Conta o que você tem capacidade de fazer. Olha, normalmente o problema hoje na Polônia que temos poucos filhos, né? Bem, na Europa, em geral, europeus não querem ter filhos, né? Então, um filho já é sucesso quando tem família. Então, governos de todos os países da Europa incentivam bastante para procriar, financeiramente, construção de escolas, de os bairros especiais com todos assim, todas as facilidades para ter o filho. Um ano na Polônia e na Europa é obrigatório licença maternidade. Outro ano também você pode ter, e você tem licença maternidade e paternidade. Então, por exemplo, você pode trocar com o teu marido. Ele pode trocar, se você parou a aumentar a criança no peito, ele pode ficar em casa cuidando da criança e você vai trabalhar. Porque tem isso também. Então você vai lá e pode estranhar, porque no parque de vez em quando tem homens com 2 crianças, uma criança, 3 no máximo, correndo com crianças com frutinhas, com alguma coisa, e porque ele está na licença paternidade, né? E ela está trabalhando. A criança é bem tratada, bem cuidada, tem todas as oportunidades. E qual a diferença no Brasil? Começando disso que não tem crianças, por exemplo, andando na rua a pé descalço, atrás de um carrinho. Não existe uma coisa dessa.
não existe a mendigar dessa forma. Não tem. Não tem favela, não tem as coisinhas. Normalmente tudo planejado. Não tem, por exemplo, eu resolvo construir uma casinha qualquer. Normalmente é bem cuidado essa parte. Os bairros são bem organizados. Tem escola, tem parte de mercados, parte de recreação, um bom fluxo de carros. Num passado não muito distante, havia uma terra prometida para um povo com força gigante, com muita coragem e luta ferrenha para levar um sonho avante. O povo com saga guerreira enfrentando as intempéries da vida, com labuta, esperança e amor. Não ligavam para os perigos da mata, porque tinham o sangue desbravador. Graças ao nosso imigrante polonês, que emigrou da Polônia distante, abrindo caminhos neste bravio sertão, derrubando obstáculos e barreiras e levando o progresso nas mãos. O homem, com seus punhos de aço, derrubou a mata sombria e viu a sua esperança brilhar. O que parecia sonho um dia, em realidade começou a frutificar. Pelos atos de bravura e grandeza, um monumento lembra o desbravador. Com tantos rastros por ele deixados, daquele grande pioneiro herói, com orgulho sempre serão lembrados. Mas por esta mata íngreme e hostil, na labuta pelo pão de cada dia, muitos dos nossos heróis tombaram, vítimas dos perigos constantes, e somente no esquecimento ficaram. Desbravadores da antiga Jagoda, ao tão modesto Campo Novo, hoje quedas do Iguaçu exuberante, abrindo as portas para outros povos, deste pequeno, mas maravilhoso gigante.